A vida extraterrestre é algo intrigante e que ecoa na mente humana há muito, muito tempo. Existem pessoas que veem relação com seres de outros planetas em todo e qualquer lugar. Muita gente vê referência a alienígenas, por exemplo, em registros de antigas civilizações que habitaram o planeta, como os antigos egípcios, sumérios, maias, incas e outros. Assim, nossos olhos sempre miram para um local com o objetivo de encontrar alguma evidência de que não estamos sozinhos neste imenso universo. Mais do que esperar ter contato com aliens fora da Terra, muita gente garante que os nossos vizinhos, por assim dizer, já nos fizeram algumas visitas. E que, na verdade, não pararam. E que continuam a vir até o nosso planeta de vez em quando. Com base nisso, no vídeo de hoje, veremos um caso curioso em que um enorme OVNI foi encontrado no meio de uma floresta na Austrália, gerando muita discussão no cenário científico. Seria essa uma nave espacial legítima? O que foi encontrado dentro dela? Antes de descobrir as respostas, pedimos que você se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações. Assim, você apoia diretamente o mundo desconhecido e nos motiva a continuar produzindo esse tipo de conteúdo para você. Nos primeiros dias do mês de julho de 1947, começaram a surgir em vários pontos das grandes cidades brasileiras aglomerações de pessoas com os olhos voltados para o céu. O que essas pessoas procuravam? Estavam a observar ou a buscar os discos voadores de que tanto falavam os jornais. Numa dessas ocasiões, o cronista Guilherme de Almeida juntou-se à pequena multidão que se formara e escutou de um rapaz: "O senhor também viu os discos voadores? Acho que outra guerra está aí." Episódios como esse devem ter se repetido centenas de vezes em várias partes do mundo naquela época, e não foi somente aqui no Brasil. Toda essa mobilização era motivada por algo que nunca teve sua existência comprovada, mas que sempre gerou especulações: os famosos discos voadores. Essa expressão, discos voadores, criada em 1947, era utilizada para designar objetos e fenômenos aéreos não identificados. Naquela época, tudo acontecia de forma muito intensa, visto que as informações não eram transmitidas da mesma forma que acontece hoje. Por isso, pouca gente hoje tem a exata noção do que significavam os discos voadores na década de 1950. Acredite você, os discos voadores eram capazes de provocar pânico, choro e grandes discussões que consumiram muito papel, principal forma de passar os dados de uma notícia naquela época. Ao contrário do que acontece hoje, os chamados discos voadores eram encarados frequentemente como uma questão séria e rigorosa. Simbolizavam anseios e preocupações de toda uma geração. Por conta disso, grandes dúvidas foram sendo criadas com relação a esses supostos objetos voadores, e dessa forma começaram a se espalhar uma série de teorias sobre eles. Vistos inicialmente como boato passageiro, os discos voadores logo foram apontados como armas secretas. Nos primeiros anos da década de 1950, porém, eles foram associados a naves alienígenas, situação que persiste até hoje. O principal motivo disso ter acontecido são as fontes lidas que foram produzidas pela imprensa naquela época. O assunto, portanto, vinha principalmente por meio da mídia escrita. Essa escolha deu-se, entre outros motivos, pelo fato da mídia escrita ter sido uma grande arena de debate público sobre discos voadores. Da década de 1950 até hoje, os relatos de possíveis aparições no Brasil e no mundo têm crescido cada vez mais. Em 1957, por exemplo, aconteceu o caso Vilas Boas, que não foi somente um caso de contato com alienígenas no Brasil, mas a primeira alegação de abdução de todo o planeta. Naquele mesmo ano, outros casos foram documentados. E em 1977, um caso foi documentado no céu brasileiro. As supostas aparições prosseguiram, e em 1986,
aconteceu a chamada Noite Oficial dos OVNIs. Provavelmente um dos casos mais famosos de objetos voadores não identificados do Brasil. Mais recentemente, em 1996, o incidente em Varginha ganhou as manchetes e retrata o evento até hoje envolto numa série de mistérios e teorias da conspiração, tendo ficado famoso não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo. Com o tempo, muitas outras histórias de aparições e abduções foram surgindo, e a nossa Terra sendo bombardeada com histórias de extraterrestres. Existem uma série de organizações ufológicas que tentam demonstrar a todo custo que estrangeiros de outros planetas vêm nos visitar frequentemente e que inclusive podem estar entre nós atualmente em locais estratégicos da Terra. 2 homens perceberam isso enquanto andavam pela floresta da Macedônia, na Austrália, e de repente deram de cara com uma estranha estrutura amarronzada que parecia estar escondida entre as árvores. Por isso, eles logo deduziram que ninguém havia visto aquilo. Portanto, estavam fazendo uma grande descoberta. Ao se aproximar, porém, os 2 homens tiveram outra surpresa. Não era somente uma estrutura estranha, mas sim uma nave espacial que possivelmente havia caído ali na floresta. Claro que com isso os 2 homens resolveram tirar algumas fotos daquele objeto. Até mesmo fizeram selfies para mostrar quem havia encontrado aquele item magnífico. Seria esse o local do pouso de um disco voador, como aqueles que começaram a ganhar fama na década de 1950? Essa foi a opinião de uma série de páginas ufológicas ao redor do mundo, e é o que pensam também os donos de canais do YouTube de diversas regiões, que dedicaram vídeos inteiros a analisar as imagens dessa descoberta feita no meio da mata australiana. O local fotografado é uma floresta na região central, na Austrália, na cidade de Victoria, e segundo alguns, como esses que produzem vídeos, pode ser a prova definitiva da presença de aliens no planeta Terra. Os 2 homens que encontraram aquele enorme objeto no meio da floresta tentaram achar um modo de tirá-lo dali. Retornaram para a cabana em que estavam hospedados a fim de pedir ajuda de outras pessoas. Agora, com um número maior de testemunhas, ambos os homens retornaram até o local no meio da floresta. Porém, não encontraram mais nenhum sinal da suposta nave espacial. Na verdade, a região havia sido cercada por uma fita e policiais estavam ali. O motivo? Os homens não entenderam e tentaram buscar mais informações. As fotos se tornaram virais, principalmente depois que o canal Third Phase of Moon recebeu as imagens do homem que naquele dia havia encontrado o objeto e tirado aquelas fotos. Após verem as fotografias, a equipe do Third Phase of Moon ficaram incrédulos e disseram: "Sabemos que parece algo bom demais para ser verdade, mas achamos que realmente se trata de uma coisa real." Como eles também argumentaram, olhando as fotos temos mesmo a impressão de que esse OVNI se trata de um pouso mal sucedido. Segundo eles, apesar de ter se tornado viral somente recentemente, as imagens foram feitas no ano de 2018 e permanecem como um mistério até hoje. Em algum momento durante as avaliações das imagens tiradas na Austrália, as fotografias foram enviadas para a rede mútua de OVNIs conhecida pela sigla MUFON. O objetivo era entender se realmente se tratava da prova de que uma nave extraterrestre haveria colidido nas cordilheiras da cidade de Victoria, na Austrália. As fotografias foram anexadas ao caso MUFON número 99.500 e este caso passou a ser acompanhado por diversos especialistas, que introduziram às pesquisas toda a história em volta daquele objeto misterioso e não identificado. Tendo sido adicionado ao MUFON, o caso foi rapidamente abordado por alguns dos mais famosos sites conspiracionistas. Um deles apresentou as imagens da suposta nave espacial com o título: "O que você acha que essas fotos mostram? Uma estrutura feita pelo homem, talvez uma casa na árvore? Ou é algo mais estranho que isso?" No entanto, logo foi descoberto que, na verdade, aquilo tudo não tinha qualquer relação com seres de outros planetas, e muito menos haveria caído ali. O protótipo de nave espacial era realmente muito falso e produzido em estúdio.
Na verdade, o local em que o objeto foi encontrado era um set de filmagens. E sendo ainda mais específico, essa nave espacial é mostrada na série da primeira temporada de Hunters no episódio de número 6. Ainda não se sabe com certeza se os homens que fizeram as fotos e as pessoas do canal que divulgaram estavam cometendo conscientemente uma farsa, ou se eles realmente acreditavam que esta nave teria vindo mesmo de outro mundo. Mas o fato é que este assunto gerou muita discussão no mundo inteiro. Ei, você gosta de curiosidades sobre lugares desconhecidos e mistérios ao redor do mundo? Então venha conhecer o canal Mundo Curioso. Eu me chamo Joana e te convido a vir comigo conhecer um mundo de coisas novas. Espero por você. Beijo, meus amores!